vai ser sobre esse livro aqui, ó. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. O autor, ele levou 25 anos para escrever ele. Foram 25 anos estudando homens de sucesso, mais de 500 homens de sucesso, como adquiriram sua fortuna e sua história, né? O que eles têm em comum, aí ele trouxe aqui nesse livro. Então, bora lá. Nosso Clube do Livro, para quem é? Para quem deseja mudar a mentalidade e o comportamento financeiro. Então, se você está nessa situação, se junte a nós. E fique aqui. Esse livro, ele foi escrito em 1937, há 87 anos. E eu acho que é por isso que ele só entrevistou homens, né? Porque na época a mulher não tinha espaço para se destacar, né? Então quem se destacava eram só homens mesmo. Hoje já somos poucas, né? Imagina 87 anos atrás. Então, todos os capítulos do livro, ele faz menção a um segredo de ganhar dinheiro. E esse segredo foi passado para ele por Andrew Carnegie, e que contou para ele que seria, né, esse suposto segredo para enriquecer, né, para o sucesso, e queria que ele fizesse esse teste. Aí Andrew Carnegie, ele deu essa fórmula mágica que ele chama, a fórmula mágica que lhe proporcionou uma fortuna estupenda, deveria ser colocada ao alcance de pessoas que não dispõem de tempo para investigar como se ganha dinheiro. E ele esperava que o autor pudesse testar e demonstrar a solidez da fórmula por intermédio da experiência de homens e mulheres de todas as profissões. Aí o autor descreve em 14 capítulos o que seria o segredo desse sucesso, abordado em 13 princípios. A palavra segredo, ela é bastante mencionada no livro, ela é mencionada mais de 100 vezes ao longo de todo o livro. Ele lista diversos homens conhecidos que fizeram fortuna com a ajuda do segredo de Carnegie. Aí alguns deles foi Henry Ford, Graham Bell, Shakespeare, Thomas Edison e vários outros. Diz também nunca ter conhecido alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo e não tenha alcançado sucesso notável em sua aplicação. O autor, ele começa a introdução contando uma história bem legal de Edwin Barnes. Ele conta como ele descobriu como os homens realmente pensam e enriquecem. Aí ele tinha um desejo muito forte de ele ser parceiro de nada mais, nada menos que Thomas Edison. Queria ser parceiro comercial. Só que Barnes tinha uma coisa que limitava muito ele. Uma era que ele não conhecia Thomas Edison. E ele também não tinha dinheiro para viajar para se encontrar com Thomas Edison, porque ele não sabia nem se ia querer receber ele. E aí ele usou desse desejo forte e ardente que ele tinha como impulsionador para a mudança da vida dele. E ele deu o seu jeito. Ele foi em um trem de carga até a cidade em que Thomas Edison trabalhava e foi buscar uma vaga de emprego. Essa vaga de emprego, lógico, né, ele não conseguiu ser parceiro comercial de Edison nesse primeiro momento, mas ele conseguiu um trabalho em um dos escritórios dele e ele aproveitou essa oportunidade para mostrar o seu trabalho. E quando a oportunidade veio, apareceu de uma forma diferente do que ele pretendia e em uma direção diferente da que ele esperava. Edison acabara de aperfeiçoar um novo equipamento de escritório e os vendedores não se entusiasmaram com a máquina. Foi aí que Barnes viu a oportunidade. Barnes imediatamente ele se ofereceu para Edison, dizendo que ele teria condições de vender aquela máquina. E aí Edison aceitou, afinal não tinha ninguém que queria vender mesmo. E Barnes conseguiu, vendeu a máquina.
E aí foi o primeiro passo maior que ele deu em relação a Edison. Ele conseguiu um contrato exclusivo para vender. E depois disso, ele conseguiu a parceria que ele tanto desejava. Barnes, ele não tinha nada para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de alimentar esse desejo até realizá-lo. Outra história muito legal que ele traz na introdução também é a história do tio e de um sobrinho chamado Darby. Eles foram acometidos pela febre do ouro, que ele chama, que era cavar e enriquecer. Eles pegaram um terreno e começaram a cavar. E eles acharam ouro. Só que eles não tinham equipamentos para tirar. Aí o que eles fizeram? Eles esconderam a mina e foram em busca, né, de arrecadar dinheiro para comprar equipamentos, maquinário para tirar. Quando eles conseguiram isso, eles voltaram para a mina, ainda tiraram vários caminhões, mas eles não conseguiram mais achar ouro. Cavavam e não achavam. Cavavam e não achavam. Até que eles desistiram. Pegaram os equipamentos, todo o maquinário, venderam para um ferro velho por um preço mais baixo do que valia. E aí o que aconteceu? O dono do ferro velho, quando pegou a máquina, ele contratou um engenheiro de Minas para estudar a região, para ver se ali ainda tinha ouro. Aí o engenheiro de Minas viu que aquela região tinha uma característica, né, de ela ter umas falhas. E o sucateiro descobriu que o cara que vendeu equipamento para ele tinha parado a 1 metro de outra mina de ouro. E o sucateiro tirou milhões de dólares de ouro dessa mina, pois sabia o suficiente para procurar aconselhamento especializado antes de desistir. Então, uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é atingido por uma derrota temporária. Aí Napoleão Hill entrevistou mais de 500 homens que adquiriram sucesso e todos eles relataram que antes da vitória eles foram acometidos pelo fracasso. A diferença é que eles continuaram, não pararam quando encontraram o obstáculo. O fracasso, ele tem uma grande satisfação em dar uma rasteira quando o sucesso está ao alcance da pessoa. Isso aí, desistir não deve ser uma opção. Quando você começar a pensar em enriquecer, vai observar que a riqueza, ela começa em um estado mental, com uma definição de objetivo. O autor, ele insiste, você pode dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções para aplicá-los. Sua condição financeira, ela começará a melhorar e tudo que você tocar começará a se transformar em um ativo para o seu benefício. O sucesso chega para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. E o fracasso chega àqueles que, indiferentes, se permitem ficar conscientes do fracasso. Quais são os 13 passos, então, que Napoleão Hill traz nesse livro como sendo os passos da riqueza? Desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, o poder do mastermind, o mistério da transmutação do sexo, a mente subconsciente, o cérebro e o sexto sentido. Aí eu vou falar agora como cada um deles é descrito pelo autor, como sendo o passo para a riqueza. Um complementa o outro e acaba que em vários momentos vários deles se misturam. O primeiro passo, qual que é? Desejo. Ele cita o desejo de Barnes como que não era uma esperança, não era uma vontade, mas um desejo ardente, que transcendia todo o resto.
era definido. Barnes trabalhou 5 anos como subalterno, até que a primeira oportunidade surgisse. Ele criou um plano para atingir esse objetivo e queimou todas as pontes atrás de si. Ele não tinha um plano C, um plano B. Aquele plano que ele traçou tinha que dar certo e ele seguiu com ele até que desse certo. O autor considera o método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro em 6 etapas práticas e definidas. Qual é a primeira delas? Vou ler aqui. Fixar na mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. A segunda, determinar exatamente o que você pretende dar em troca desse dinheiro. Porque, afinal, ninguém vai te dar dinheiro de graça. Você tem que prestar um serviço ou vender um produto que valha a pena o dinheiro que você deseja, né? Terceiro, estabelecer a data definida em que você pretende ter o dinheiro que deseja. Quarto, criar um plano definido para realizar seu desejo e começar a colocar a ação imediatamente em prática. Quinto, escrever tudo isso. E o sexto, ler em voz alta essa declaração 2 vezes por dia, antes de dormir e logo que acordar. Nós que estamos na corrida pela riqueza devemos ficar motivados por saber que o mundo em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novas músicas, novos filmes. E por trás de toda essa demanda, há uma qualidade que a gente precisa vencer. Quem deseja acumular riqueza deve lembrar que os verdadeiros líderes são homens que aproveitaram e colocaram em prática as forças de oportunidades e converteram em arranha-céus, fábricas, aviões. Quem tem medo de novas ideias, ele coloca que está condenado antes de começar. Se a coisa que você deseja fazer é certa e acredita nela, ele incentiva para você ir e fazer. Revele seu sonho e não se preocupe com o que os outros vão dizer caso você se depare com uma derrota temporária, pois talvez os outros não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Essa reflexão aqui eu achei muito legal, porque é muito difícil quando a gente tem um sonho, traça um plano e fracassa, ou não atinge o objetivo esperado, né? Acho que fica melhor assim. E se você já tá triste, já tá frustrado, e vem alguém e fala, eu sabia, aquele vulgo eu sabia que não ia dar certo. É você refletir, ter essa racionalidade para conseguir enxergar dessa forma, né? Talvez os outros não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. É uma forma de deixar muito mais leve o nosso sentimento de fúria, de insatisfação. Ele também fala de casos de sucesso que fracassaram diversas vezes antes de ser sucesso. Cita Henry Ford na fabricação do carro, Thomas Edison na lâmpada incandescente, irmãos Wright na criação do avião, mas aqui a gente vai falar de Santos Dumont, né? Porque o avião é brasileiro. Aí ele lembra também que todos que têm sucesso na vida começam mal e passam por muitas lutas antes de chegar lá. Muitas vezes a gente não sabe porque ninguém gosta de anunciar e divulgar seu fracasso. A gente só fala quando a gente atinge o sucesso. Aí, por isso a gente não fica sabendo do fracasso de muita gente. Ele cita que Edison, o maior inventor e cientista do mundo, era um operador de telégrafo chamado de vagabundo. Ele fracassou inúmeras vezes antes de, enfim, ser conduzido à descoberta do gênio que dormia em seu cérebro. Existe uma diferença também entre desejar e estar pronto para receber.
Ninguém está pronto para uma coisa até acreditar que pode adquiri-la. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. Aí aqui tem uma reflexão que eu vou recitar um poema do livro. Barganhei com a vida por 1 centavo e a vida não pagava mais. Por mais que eu implorasse à noite, quando contava minhas parcas reservas, pois a vida é apenas empregadora. Ela dá o que você pede, mas uma vez que tem estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil, só para descobrir consternado que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria pago de bom grado. Então, muitas vezes a gente não recebe mais, não está em um emprego melhor, porque a gente se contenta e para na condição que a gente está. Fica a reflexão disso aí também. Outra história bem forte com relação a esse desejo, o primeiro passo para a riqueza, é a história do próprio autor com relação ao seu filho. Seu filho Blair nasceu sem ouvidos. Imagina a tristeza que deve ser, né? A frustração de um pai que está feliz com o nascimento do filho e o filho nasce sem ouvido, sem toda essa parte externa e interna também. Não tinha. E o médico, assim que o bebê nasceu, o médico falou para ele de que muito provavelmente o filho dele seria surdo-mudo o resto da vida. E ele não aceitou essa condição. O pai, né, dentro dele, ele não aceitou isso. Ele falou que deveria ter um jeito do filho dele não ser surdo-mudo e que ele ia descobrir. E ele tomou frente disso. Todo esse pensamento ficou na mente dele. Quando chegou a idade em que as crianças começam a conversar, os pais notaram que ele conseguia ouvir sons tênues. Aí era o que o pai precisava, a fonte de esperança. Ele tinha um desejo, mas ele não tinha nenhum sinal. Aí o sinal surgiu quando ele já estava desenvolvendo. Eles descobriram um princípio chamado de condução do som por via óssea. Então o filho dele, o Blair, não chegou a estudar em escola de surdos, porque os pais tinham decidido que ele ia ser uma criança normal, ia ter uma vida normal e queriam isso para ele. Se empenharam nisso, os professores ajudaram. Blair foi evoluindo, fez faculdade e na última semana de faculdade ele ganhou de presente de uma empresa um protótipo teste, né? Um equipamento teste. Como ele não tinha ouvido, prendia na cabeça também. Quando ele colocou esse equipamento, ele escutou perfeitamente. Aí ele ficou feliz, ligou para a mãe, né? Que ele não escutava direito. Só se alguém gritava perto dele por causa da vibração, ele conseguia entender. Mas foi a primeira vez que ele conseguiu escutar, foi com esse equipamento teste que ele recebeu. E a partir daí, ele além de começar a escutar a todos, ele começou a trabalhar na empresa que fabricou o aparelho para criar meios de se comunicar com pessoas que têm deficiência auditiva em todo mundo sobre o aparelho que modificou a vida dele. Aí o autor relata que quando ele plantou na mente de Blair o desejo de ouvir, conversar e viver como uma pessoa normal, esse impulso produziu alguma fluência que levou a natureza a se tornar construtora de pontes e transpor o abismo do silêncio entre o cérebro de Blair e o mundo exterior. E aí ele colocou aqui uma frase também. Estranho e empoderável é o poder da mente humana. Não entendemos o método, mas ela utiliza todo o seu alcance como meio de transformar o desejo em sua contraparte física. O segundo passo para a riqueza, fé. Ele define fé como um estado mensal ou um estado mental de ser conduzido, de ser induzido ou criado por afirmações ou por instruções repetidas à mente subconsciente mediante autossugestão. A repetição de ordens à mente subconsciente é o único método conhecido para o desenvolvimento espontâneo da fé. Qualquer pensamento transmitido ao subconsciente repetidas vezes
acaba sendo aceito e o subconsciente passa a agir de acordo, a fim de traduzir tal pensamento em seu equivalente físico pelo procedimento mais prático que esteja disponível. Milhões de pessoas, elas acreditam por diversas razões, diversos motivos, que elas estão condenadas a uma situação de pobreza e miséria. E de fato, se elas realmente acreditarem nisso, elas estarão. Ele ressalta também que da mesma forma que alguém pode se tornar criminoso por estar associado a criminosos. Então, a fé é sugerindo deliberadamente ao subconsciente que se tem fé. Entendendo essa verdade, você saberá por que é essencial incentivar as emoções positivas como forças dominantes de sua mente e desestimular e eliminar as emoções negativas. Pensamentos misturados com quaisquer sentimentos ou emoções constituem uma força magnética que atrai das vibrações de pensamentos similares ou relacionados. Um pensamento magnetizado pela emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica, muitas vezes até a sementinha original se tornar incontáveis milhões de sementes da mesma espécie. Ele fala também que a mente ela atrai vibrações que dominam a mente e enfatiza que qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente mediante repetição do pensamento. Por isso, a ideia de redigir a declaração da sua maior meta e ler repetidas vezes em voz alta, para que essas vibrações sonoras, elas cheguem ao subconsciente. A autossugestão o levará à paz e à prosperidade, ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte, de acordo com seu grau de entendimento e a forma de aplicá-la. Se encher a mente de medo, de dúvida e de incredulidade em sua capacidade, você vai utilizar isso como um padrão e a mente vai traduzir isso em equivalente físico. E aí ele coloca a autossugestão, mediante a qual toda pessoa pode se elevar a patamares de realização que surpreendem a imaginação, é bem descrita nesses versos. Se você pensa que está derrotado, você está derrotado. Se você pensa que não dá para ousar, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não vai conseguir, é quase certo que você não conseguirá. Se você pensa que vai perder, você está perdido. Porque no mundo lá fora descobrimos que o sucesso começa com a vontade do indivíduo. É tudo uma questão de estado mental. Se você pensa que está superado, você está superado. Você tem que pensar alto para subir. Você tem que estar seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte e mais rápido. Mas, cedo ou tarde, aquele que vence é aquele que pode vencer. Legal, né? A gente precisa acreditar. Se a gente não acredita, a gente já perde antes de começar. Abraham Lincoln, nas palavras do autor, ele foi um fracasso em tudo que tentou até bem mais de 40 anos de idade. Até que, por meio do amor, ele despertou o gênio adormecido em seu coração e seu cérebro. O autor, ele coloca que o amor, ele traz sentimentos, emoções fortes como a fé, semelhante ao estado físico da fé. A emoção do amor, ele diz que gera uma atração magnética no coração e no cérebro humano, o que causa um influxo das melhores e mais altas vibrações. Terceiro passo para a riqueza: autossugestão. O que ele considera como autossugestão? É como a sugestão do indivíduo para si mesmo.
meio de comunicação entre a parte da mente, onde ocorre o pensamento consciente e que assedia a ação da mente subconsciente. A mente subconsciente, ele coloca que ela assemelha-se a um terreno fértil. E nesse terreno fértil, se você não planta coisas boas, vai ser plantadas coisas ruins. O autor lembra da instrução do capítulo sobre o desejo, de ler em voz alta 2 vezes por dia a declaração do desejo por dinheiro. Com a repetição desse procedimento, você voluntariamente cria hábitos e pensamentos favoráveis a seus esforços para transformar o desejo em seu equivalente monetário. Ele destaca também que a mera leitura não tem consequência, é necessário emoção e sentimento. Palavras frias e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Você não obterá resultados apreciáveis até aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos ou palavras cheias de emoção ou crença. Aí isso me faz lembrar uma situação que eu vivi. Na época que eu estava estudando para o concurso, além de estudar, eu também rezava. Sempre que eu queria alguma coisa que eu achava que estava bem difícil, né, que seria impossível, eu faço a novena de Santo Expedito. E aí para o concurso eu não fiz a novena, que a novena são 9 dias, né? Foram 4 meses. Foi a época que saiu o edital até a data da prova. E assim, eu pedia com tanta emoção, com tanto desejo, que tinha dia assim que quando eu falava o cargo que eu queria, eu chorava. Então assim, lógico, eu acredito que Santo Expedito intercedeu, que Deus fez por mim, eu estudei, mas essa parte assim, de realmente você repetir para você mesmo, você falar, você desejar, você internalizar isso também ajuda tanto a te dar mais força para persistir, que como foi dito aqui também por ele, não é um fator isolado que vai te fazer ter sucesso e alcançar um objetivo, é um conjunto de fatores. Então, de fato, essa questão de falar com emoção, com desejo, realmente faz diferença. Eu vivi isso. E o 4º passo para a riqueza, qual que é? Que ele considera? Conhecimento especializado. Legal, né, Kelzinha? O autor, ele coloca que o conhecimento geral, ele é de pouca utilidade para acumulação de riqueza. E dá um exemplo de quê? Dos professores, que a maioria dos professores tem pouco ou nenhum dinheiro, tem muito conhecimento, estuda, só que não necessariamente vai ter o conhecimento na organização e no uso do dinheiro. O conhecimento em si não atrairá dinheiro a menos que organizado e direcionado de modo inteligente, por planos de ação, visando a finalidade definida da acumulação de dinheiro. Adquirir grandes fortunas exige poder, e poder é adquirido mediante conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de modo inteligente. Ele coloca também o conhecimento especializado entre as formas de serviço mais abundantes e mais baratas de se obter. Porque você também pode contratar pessoas com esse conhecimento especializado para te auxiliar. À medida que o conhecimento é adquirido, ele deve ser organizado e colocado em uso para uma finalidade definida. Porque esse é outro ponto importante. Se você não usa o conhecimento adquirido, você esquece. Em todas as ocupações, as pessoas de sucesso jamais param de adquirir conhecimento especializado referente ao seu objetivo, negócio ou atividade principal. Outro destaque. Quem não obtém sucesso costuma acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina quando acaba a escola. Só que a ordem do dia é o quê? Especialização.
Qualquer pessoa que tenha ambição de dedicar parte de seu tempo livre para estudar em casa tem qualidades que contribuem para a liderança. Pessoas que agendam seu tempo livre para estudar, principalmente as assalariadas, raramente ficam por baixo por muito tempo. Sua ação abre o caminho para a ascensão, remove muitos obstáculos e atrai o interesse favorável daqueles que têm o poder de colocá-las no caminho da oportunidade. Então, o caminho do sucesso é o caminho da busca contínua por conhecimento. Quinto passo para a riqueza: imaginação, onde são moldados todos os planos criados pelo homem. O impulso, o desejo recebe formato, forma e ação com auxílio da faculdade imaginativa da mente. As faculdades de imaginação ficam mais alertas com o uso também, que é como o músculo. A gente consegue estimular e treinar. A transformação do desejo na realidade tangível do dinheiro exige o uso de um plano. Esse deve ser formulado com a ajuda da imaginação. Ideias são o ponto de partida de toda fortuna. Ideias são produtos da imaginação. Aí ele conta a história de um tacho encantado vendido há 50 anos. Lembrando que esse livro ele foi escrito em 1937, então é 87 mais 50. Ele conta que foi um senhor idoso que saiu da zona rural e entrou pelos fundos de uma farmácia com um tacho velho e conversou com um dos funcionários. Esse funcionário, ele tirou todas as economias e entregou para esse senhor. E esse senhor, em contrapartida, entregou um papel velho para ele. O que ele vendia nesse papel velho não era um papel, era uma ideia. E essa ideia rendeu ao senhor, né, o dinheiro que ele estava precisando. E ao rapaz que comprou um sucesso absurdo, porque o que estava nesse papel era a fórmula da Coca-Cola. E aí ele coloca isso: não há um preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o preço. E ideias boas recebem o que pede. Ideias são forças intangíveis, mas que têm mais poder que o cérebro físico que as gera. Porque as ideias ficam mesmo depois que o cérebro que as gerou se vai. Sexto passo para a riqueza: planejamento organizado. Uma atitude para traduzir desejo em dinheiro é o quê? A formação de um plano prático. Aí aqui ele lista formas de criar planos práticos, tais como: alia-se a um grupo de pessoas para a criação e execução do seu plano de ter dinheiro, usando o princípio do mastermind. O que é o mastermind? Grupo de pessoas com objetivo em comum, visando um crescimento. Então, a ideia até no treinamento, a gente ter uma reunião, é justamente isso, porque isso ajuda a fortalecer. Tem grupos de mastermind, inclusive, que são caríssimos. Mas é gente assim, bilionária, sabe? Que eles usam para se apoiar, para ter ideias, para se incentivar. E aqui ele coloca isso também. Esse cara do livro, o Napoleon Hill já morreu, né? Mas tem um grupo de mastermind aqui no Brasil, que é Jamil Albuquerque, se eu não me engano, é o nome do cara que é responsável. Então, assim, é uma patente disso. Não pode ter outro grupo, outro mastermind baseado na filosofia de Napoleon Hill no Brasil. Então é isso. Aí aqui ele coloca, porque ele realmente acha importante. Ele coloca nesses aspectos, tem cérebro, tem planejamento organizado, tudo isso é pensando no mastermind, no poder do mastermind para crescimento pessoal e coletivo. Então ele coloca isso. Alice a grupo de pessoas, né, usando o princípio do mastermind. Decidir quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação.
organizar reuniões com os membros pelo menos 2 vezes por semana, manter perfeita harmonia entre você e os membros do grupo. E aí ele enfatiza que nenhum indivíduo tem experiência, educação, aptidão natural e conhecimento suficiente para garantir o acúmulo de grande fortuna sem a cooperação de outros. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento projetado para acumular riqueza. E ele lista nesse capítulo uma série de causas para fracasso. 30. Aí dessas 30 eu peguei uma só, a 26, a de número 26, que é o quê? O poder não adquirido pelo esforço, como filhos e filhas de homens ricos e outros que herdam dinheiro que não conquistaram. Poder nas mãos de quem não adquiriu aos poucos, com frequência, é fatal para o sucesso. E que riqueza rápida é mais perigosa que a pobreza. Por que eu peguei esse? Porque muitas vezes a gente reclama da vida, né? Fala que tá difícil, que queria ser herdeiro. E aí, tá vendo? Muitas vezes ser herdeiro pode ser pior do que ter nascido pobre e ter oportunidade de crescer e de construir tudo. 7º passo: decisão. O domínio da procrastinação. Aí ele coloca que procrastinação é como o contrário da decisão. Que procrastinação é um inimigo comum que praticamente todo mundo precisa vencer. Pessoas que acumulam grandes fortunas têm o hábito de tomar decisões prontamente. Também destaca que a maioria das pessoas que deixam de acumular dinheiro suficiente para suas necessidades é, em geral, facilmente influenciável pela opinião dos outros. E se você é influenciado por opiniões quando toma decisões, não terá sucesso em nenhuma empreitada, muito menos da de transformar seu desejo em dinheiro. Também recomenda manter olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada. Quem fala muito, faz pouco. E que a sabedoria autêntica normalmente é notável por meio de modéstia e silêncio. 8º passo para a riqueza: persistência. Você vai percebendo que eles começam a se misturar, né? Que persistência está ligado com desejo, né? Se você deseja, você tem que ter fé, tem que ter persistência. Então, a persistência, ele coloca a base à força de vontade. Força de vontade e desejo, quando corretamente combinados, formam um par irresistível. Falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Porque o fracasso, ele só vai ser o seu ponto final se você para ali. Porque se você continua, se você persiste, você vai vencer. O bom é que é uma fraqueza que pode ser superada com esforço. A persistência, ele coloca que elas se baseiam em 8 causas definidas. Uma coloca definição de objetivo, desejo, autoconfiança, definição de planos, conhecimento preciso, cooperação, força de vontade e hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e torna-se parte das experiências diárias que se alimentam. O medo, por exemplo, ele coloca que pode ser curado pela repetição forçada de atos de coragem. Mais uma coisa que eu acho muito importante destacar é que o quê? Que essa coragem, ela tem que partir da pessoa que tem o medo. Porque se a pessoa que tem medo, ela toma essa iniciativa de querer enfrentar o medo para estimular a coragem, é uma coisa. Agora, não vá colocar quem tem medo na situação que tem medo, que aí pode ser pior, né? Piorar a situação. Continuando, as riquezas, elas não respondem a vontades. Elas respondem apenas a planos definidos, amparados por desejos definidos, por meio de persistência constante. E o autor descreve 4 passos que levam ao hábito da persistência,
para a gente conseguir treinar a persistência também, para insistir. O primeiro, objetivo definido, amparado por desejo ardente de sua realização. O segundo, um plano definido, expressado em ação contínua. Mente fechada contra influência negativa e aliança amigável alinhado com plano e objetivo. Nono passo para a riqueza, o poder do mastermind, que ele coloca. Por quê? Um grupo de cérebros conectados em espírito e harmonia fornece mais energia de pensamento que um cérebro sozinho, da mesma forma que um grupo de baterias fornece mais energia do que só uma bateria. Quando um grupo de cérebros individuais se coordena e funciona em harmonia, a energia aumentada criada por essa aliança torna-se disponível para todos os cérebros do grupo individualmente. Muito legal. Eu acho que é por isso, com base nisso também, nesse pensamento, que a gente tem aquela frase, né? Que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Porque a energia do cérebro, ela, você sente, né? Contagia, reflete na sua situação. 10º passo para a riqueza. O mistério da transmutação do sexo. É um mistério mesmo. Que ele coloca aqui. Eu não consegui entender, né? Mas eu vou colocar aqui as palavras do autor. Ele coloca que a transmutação, o que é transmutação, né? A mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia em outro. Aí ele coloca a emoção do sexo como possibilidade de 3 potencialidades construtivas. A primeira, perpetuação da humanidade. A segunda, manutenção da saúde. E a terceira, transmutação da mediocridade em genialidade. Explica como desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Ele coloca o desejo sexual como o mais poderoso dos desejos humanos. Quando impelido por esse desejo, o homem desenvolve imaginação, coragem, força de vontade, persistência e habilidade criativa, desconhecidas por ele em outros momentos. Por conta disso, ele coloca que a transmutação sexual eleva o indivíduo ao status de gênio. E ele lista também vários homens que a genialidade encontrou sua fonte de poder nessa energia. Aí, dentre eles, coloquei aqui alguns: George Washington, Napoleão Bonaparte e Shakespeare. 11º passo para a riqueza, a mente subconsciente. Qual que é a mente subconsciente? É essa que não para mesmo. Essa que funciona durante o dia quando a gente está acordado e à noite quando a gente está dormindo. Campo de consciência no qual cada impulso de pensamento que alcança a mente objetiva por intermédio de qualquer um dos 5 sentidos é classificado e registrado. Recebe e arquiva impressões sensoriais e pensamentos. O subconsciente age primeiro na dominação dos desejos que foram misturados a sentimento emocional, como a fé. E o 12º passo para a riqueza é o cérebro. A gente já falou lá do cérebro no Mastermind, né? Como que funciona essa troca de energias entre mentes. Mas a mais tem que é uma estação que transmite e recebe a vibração de pensamento. Pensamento é energia viajando em um padrão de vibração extraordinariamente alto. E o 13º passo para a riqueza, e o último, é o 6º sentido, considerado o ápice da filosofia. Pode ser assimilado, entendido e aplicado apenas se antes forem dominados os outros 12 princípios. Seria uma mistura mental e espiritual. Ele coloca o desejo, que foi o primeiro, né, como ponto de partida. E o ponto final é a qualidade de conhecimento que leva à compreensão de tudo. E isso só chegaria em sua plenitude
com o sexto sentido. Segundo o autor, o sexto sentido nunca vai funcionar se você tiver indecisão, dúvida ou medo. Isso, a intuição, o sexto sentido. E ele coloca 6 medos básicos que todo ser humano sofre em um momento em outro, de alguma combinação deles. Quais são eles? Medo da pobreza, da crítica, da doença, de perder o amor de alguém, de envelhecer ou da morte. Bom é quando a gente não tem todos esses medos juntos, né? Mas são ditos medos básicos que pelo menos alguma vez na vida todo mundo vai ter algum desses. E ele coloca que os medos não são mais que estados mentais. E quanto mais medo você tem, mais propenso fica a essa condição. Então, por isso a gente deve se blindar do medo para se proteger dessa situação mesmo. Lembra que médicos são menos propensos a doenças que leigos pelo simples fato de os médicos não temerem a doença. Aí eu lembrei do Covid, né? Esse livro foi escrito em 37. E no Covid, que aconteceu bem depois, a gente viu vários médicos com medo e vários médicos ficando doentes. Aí eu lembro das mães, né? Na verdade, eu acho que um exemplo bem legal aqui seriam mães, na verdade. Mas esse exemplo é meu. Porque a mãe, ela cuida do filho com a doença contagiosa que for e não pega. E tem uma outra situação que eu passei com medo de envelhecer. Eu, hoje, nessa cara zovião, mas eu já tenho 38 anos. E esse mês, né, dia 30 de abril, se Deus quiser, eu vou fazer 39. Mas quando eu fiz 27, eu fiquei triste. Na minha família, a gente sempre comemora tudo, né? Então, aniversário, tudo a gente comemora. Então, eu sou muito feliz, eu amo fazer aniversário. E nos meus 27 anos, eu fiquei triste quando eu fiz meu aniversário. Por quê? Falei pra minha mãe: mãe, tô ficando velha. E eu fiquei triste de verdade. E o que aconteceu? Minha mãe me deu uma reflexão assim, bem selunga, mas que ela me curou. E eu vou falar aqui que se alguém estiver passando por isso, ou se algum dia passar, para lembrar disso. Eu falei: mãe, eu não tô feliz não, porque eu tô ficando velha, com 27 anos. Aí ela chegou e falou: minha filha, diante das opções que a gente tem, envelhecer é a melhor delas. Só não envelhece quem morre cedo. Aí eu: é mesmo, né, mãe? Aí passou. Porque assim, realmente, quando a gente vai envelhecer, ok, né? O colágeno cai. Mas o resto, se a gente cuidar, a tendência é subir. Hoje, nos meus 38, eu tenho mais força que eu tinha de quando eu era 27, né? Eu tenho estrutura muscular melhor. Eu tenho conhecimento, muito mais conhecimento, porque se a gente quer estudar, a gente não para de estudar e o conhecimento não tem fim. Eu conheço muito mais gente, então a gente tem oportunidade para fazer muito mais coisas. Envelhecer, de fato, é uma dádiva. E talvez isso ajude, perder o medo de envelhecer, ajuda a gente a envelhecer melhor. Então, deixa essa reflexão aqui com a filosofia da minha mãe seu lunga. Ela tá rindo aí porque ela lembra disso. Então, o controle mental, ele é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente, ou ela controla você. O mais prático de todos os métodos para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com o objetivo definido, amparado por um padrão definido. Sem esse controle, sucesso não é possível. Por isso, quem pensa enriquece. E acabamos o livro de hoje. Aí nossa próxima live vai ser dia 5 de maio. E nosso próximo livro vai ser O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é bem legal também. A pegada é um pouco diferente, mas eu gosto até mais dele. Se quiserem ler o livro, ele é bem pequenininho, dá tempo de vocês lerem.
Ah, que legal, Odinha. Pois é, ele é pequenininho. Se vocês quiserem ler, eu vou deixar a foto dele lá no feed também, que aí dá tempo de vocês adquirirem e lerem, tá bom? Beijo, boa noite, boa semana e até mais.